Olá, alunos do quarto ano, tudo bom com vocês? Professora Letícia falando de longe mais uma vez. Na videoaula de hoje nós vamos ter conteúdo de língua portuguesa e história. Vamos começar com as correções das atividades da página 36 de língua portuguesa e dar continuidade ao conteúdo. Então vamos lá. Foi pedido para vocês fazerem a página 36, ortografia traz e traz, né? E para entender melhor, nada melhor do que fazer exercícios. Então vamos lá. 1. Releia o verso do poema visto anteriormente. Se o tiro sair por trás, qual é o significado da palavra trás? Se necessário, consulte um dicionário. Bom, segundo o que eu procurei, o que eu já sei, essa palavra atrás significa a parte de trás, atrás. Significa posição posterior, parte de trás. Parte de trás. 2. Agora leia esta frase. O caçador traz uma arma. Qual é o significado da palavra traz com Z? Vocês estão percebendo a diferença na grafia? Se necessário, também consulte um dicionário. A palavra traz com Z significa transportar, carregar, é trazer, né? E 3. Sob a minha orientação, leia em voz alta as duas palavras, traz, traz. Essas palavras são pronunciadas de forma igual ou diferente? Mais uma vez, ó, traz, traz, elas são pronunciadas de forma igual. Daí, talvez, a confusão de muita gente na hora de escrever. B. O significado dessas palavras são iguais ou diferentes? Diferentes, né? Como a gente já viu nas atividades anteriores, traz com S e acento, a gente está falando da parte de trás, posterior. E o traz com Z é de trazer, carregar, transportar. 4. Reescreva as frases completando-as com traz de parte de trás ou traz de trazer, carregar. Então vamos lá? O menino foi embora e nem olhou para... Pessoal, mais uma dica aqui. Dica não, né? Tem que reescrever a frase inteira. Tem muita gente que não tá reescrevendo. Então vocês têm que pegar e escrever. O menino foi embora e nem olhou para... Eu vou escrever só o traz aqui para ficar mais rápido. É o traz do que? Ele não olhou, é o traz com acento e S. É o traz de não olhou para trás, ele não olhou para a parte de trás. Ronaldo, doces para as crianças. Ronaldo traz. É o traz de trazer, né? De transportar, com Z. Expliquei o que estava por trás dessa notícia. É o traz de parte de trás, né? O que está por trás da notícia, o que está escondido ali. Então, eu vou colocar aqui, traz. D. Você traz felicidade para a nossa casa. É o traz com Z. Você traz felicidade para a nossa casa. Eu espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, podem deixar o recado aí, mensagem no vídeo. E agora nós vamos estudar as páginas 37 e 38, que são sobre concordância entre as palavras. Vamos fazer a número 1 juntos. Releia o primeiro verso da primeira estrofe do cordel. Nas terras paranaenses. Qual é a palavra mais importante desse grupo de palavras? Nas terras ou paranaenses? Terras, não é mesmo? B. Relacione as colunas. Nas é um adjetivo, é um artigo ou é um substantivo? É um artigo, né? E terras? Terras é adjetivo ou substantivo? É um substantivo, então a gente coloca o B aqui. E paranaenses é um adjetivo, por quê? Porque é uma característica das terras, né? É uma qualidade. A C, a D, eu vou deixar por vocês. E as atividades da 38 também. Mas antes eu vou ler. Os adjetivos que não sofrem flexão de gênero são chamados de uniforme.
O menino leal, adjetivo uniforme. A menina leal é adjetivo uniforme, que serve para tanto para o masculino quanto para o feminino. Por que ela está falando isso? Porque aqui nos exercícios devem ter exercícios sobre isso. Vamos ler aqui. Os substantivos que apresentam uma única forma, tanto para o masculino quanto para o feminino, são chamados de uniformes. Nesse caso, o gênero pode estar evidente nas palavras que os acompanham como artigos e adjetivos. O artista brasileiro, a artista brasileira. Então, vocês perceberam que é um substantivo uniforme, né? Concordância nominal. É a concordância entre gênero e número que ocorre entre substantivo e as palavras que o acompanham, numeral, artigo, pronome e adjetivo. Então, pessoal, para fixar melhor esses conteúdos, vocês vão fazer as atividades e na próxima videoaula nós corrigiremos juntos e tiraremos as dúvidas que forem necessárias nas lives. Apareçam quarta-feira às 15 horas. Agora nós vamos para o nosso conteúdo de história. Vocês devem estar achando pouco o conteúdo, por quê? Porque eu resolvi dar uma folguinha aí para vocês tiveram trabalho. O conteúdo de história de hoje é o quê? São as correções das atividades sobre o comércio no passado brasileiro, onde nós lemos os textos, conhecemos sobre as trocas entre portugueses e indígenas, o escravo de ganho, os tropeiros, os mascates e os cacheiros viajantes, como era o comércio antigamente, e foi pedido para vocês fazerem as atividades 1, 2 e 3. Agora nós vamos corrigir juntos e tem mais uma atividade bem legal para vocês fazerem aí. Mas antes vamos às correções. 1. Escreva como ocorreram as primeiras trocas comerciais entre indígenas e portugueses. Bom, a gente sabe que foi o escambo, né? Os portugueses davam algo para os índios cortarem e carregarem o pau-brasil para eles. Então essas, se a gente for pensar, são as primeiras trocas comerciais. Eles davam pequenos presentes para os índios para eles fazerem isso. Tá lá no texto, pessoal, não é nada, é porque é a Pro, ela sabe de tudo. Não, eu li o texto e sei disso. 2. Marque com um X a frase correta. Então, vamos lá. Os escravos não podiam trabalhar como vendedores? Não, a gente sabe que isso não é... que eles podiam, né? Frutas, verduras, doces, animais, entre outros, eram vendidos pelos escravizados. Sim, é uma frase correta. Tá aqui, ó, nesse texto sobre os escravos de ganho, é só reler. Os escravizados ficavam com todo o dinheiro que ganhavam com as vendas do comércio? Infelizmente, não. 3. Complete as frases respondendo se o comerciante é mascate, ambulante ou caixeiro viajante. A. Eu vendo produtos de porta em porta em uma cidade. Eu sou um vendedor ambulante. B. Eu vendia assim. As pessoas escolhiam os produtos em uma lista e depois eu os entregava na casa delas. Eu era um caixeiro viajante. Vocês entenderam a diferença entre o caixeiro viajante e o ambulante? O caixeiro viajante, ele entregava exatamente o que a pessoa queria. A pessoa fazia o pedido lá na internet, brincadeira, fazia o pedido para ele trazia exatamente o que a pessoa pediu. O ambulante tinha vários produtos lá, então a pessoa escolhia o que ela queria. Então essa é a diferença. Tem mais um aqui. Eu viajava de cidade em cidade vendendo produtos. Eu era um mascate. Vocês percebem como era diferente comprar antigamente? Vocês tinham que pedir para o caixeiro viajante, esperar ele voltar meses depois. O ambulante tinha tudo ali na hora, mas muitas vezes podia ser que ele não tinha o que você precisava. Aprender é divertido. Jean-Baptiste Debré foi um artista francês que esteve no Brasil há aproximadamente 200 anos. Durante sua estada, ele retratou o dia a dia nas cidades por onde passou. Do material de apoio, recorte as imagens, espalhe em uma superfície e monte o quebra-cabeça. Então, eu vou lá no meu material de apoio no fim do livro, na parte de história.
Eu vou tirar aqui, destacar, vou voltar aqui. E o que eu quero que vocês façam? Que vocês recortem todas as imagens. Seria até legal se vocês pedissem para o papai e para a mamãe recortarem para vocês tentarem fazer. Por que eu quero que vocês façam isso? Eu quero que vocês façam porque, assim como a gente estudou o Van Gogh, que apareceu lá na matéria de ciências, lembra, com a Noite Estrelada, a gente vai estudar um pouco mais sobre Debré e fazer uma ligação com artes. Então, logo mais terá vídeo aí sobre o Debré e eu vou pedir para vocês fazerem uma releitura sobre ele. Então, vão se ambientando na história, tá bom? Peçam para a mamãe ou para o papai recortarem para vocês, para ver se vocês conseguem colar depois. Eu vou fazer isso, eu vou recortar e pedir para a professora Luana ou para a professora Isabela montarem o quebra-cabeça para mim. Bom, pessoal, por hoje é só. Eu já recebi muitos trabalhos do folclore, estou adorando corrigir todos. Muito obrigada, que vocês sempre sejam sempre assim. Até mais!